O portal Educando para a Diversidade tem como propósito divulgar ações de formação, debate, informação e demais conteúdos que possam contribuir para a construção de práticas inclusivas e de garantia aos direitos das pessoas em suas diversidades geracionais, de gêneros, de sexualidades, étnico-raciais, das deficiências e outras para seu acesso e permanência com dignidade e respeito. Nele, a comunidade poderá acessar links de diferentes conteúdos sobre as legislações internas e externas à Unesp, referentes à garantia dos direitos humanos. Também poderão se informar a respeito das ações do projeto Educando para a Diversidade da Unesp, a saber, fóruns de debate, atividades de formação, editais de pesquisa, ensino e extensão, biblioteca de artigos, divulgação de eventos, grupos de pesquisa e demais ações que se voltam para as discussões sobre as diversidades e direitos humanos. Enfim, um espaço criado especialmente para ser canal direto com a comunidade externa e acadêmica para o debate, sugestões e avaliações sobre as ações do projeto. O acesso ao portal pode ser feito pelo endereço www.unesp.br/educando para diversidade. Informamos a todos que este evento tem transmissão ao vivo pela TV Unesp na web, no endereço video.unesp.br/diversidade, e que, posteriormente, sua gravação também será disponibilizada através do portal da Unesp. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa diretora. Professor Dr. Sérgio Roberto Nobre, vice-reitor da Unesp, neste ato representando o professor Dr. Sandro Roberto Valentini, magnífico reitor. Ilustríssimo senhor Afrânio Pereira, superintendente do Santander Universidades no Brasil. Professor Dr. Carlos Eduardo Vergani, chefe de gabinete da Unesp. Queiram sentar-se, por favor. Anunciamos a abertura do evento pelo vice-reitor, professor Dr. Sérgio Roberto Nobre, que presidirá esta solenidade. Bom dia a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores. Eu declaro aberto o evento de lançamento do portal Educando para a Diversidade. Solicito ao mestre de cerimônias que dê prosseguimento aos trabalhos. Antes de passarmos a palavra aos integrantes da mesa, queremos registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Temos aqui autoridades que representam o Santander Universidades, como a Felícia Pinder, a Letícia Sayuri Rezende Kissu, bem como o senhor Afrânio Pereira. Também contamos aqui com a presença da professora doutora Elisa Tomoe Moria Schlinzen, coordenadora do NEAD, do professor Dr. Klaus Schlinzen Júnior, coordenador do NEAD, da professora doutora Maria Cândida Soares Delmasso, coordenadora do NEAD, Núcleo de Educação à Distância da Unesp, a quem agradecemos a presença. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos os pronunciamentos da mesa diretora. Com a palavra, o chefe de gabinete da Unesp, professor Dr. Carlos Vergani. Bom, muito bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos, pró-reitores, colegas do gabinete, professores, servidores técnicos administrativos. Em especial aqui também um agradecimento ao Dr. Afrânio Pereira, superintendente do Santander, que veio aqui prestigiar uma importante iniciativa referente ao nosso convênio com o Banco Santander. Obrigado pela presença, Afrânio. E o meu querido professor Sérgio Nobre, prazer estar na mesa junto com vocês. Bom, esse portal ele foi uma iniciativa, é uma das atividades de uma iniciativa que começou lá quando nós estávamos pensando no plano de gestão para esse reitorado, né? Se vocês olharem no nosso plano de gestão, nós temos uma parte do plano onde a gente descreve fundamentos e princípios da gestão.
E nós temos 2 itens lá, particularmente, que está alinhado com essa iniciativa. Uma delas é a inclusão como compromisso social da universidade, que é o item 6, né, descrito no plano, e o item 8, que é a valorização da pluralidade, respeito à diversidade e à liberdade de expressão. Então, a questão da pluralidade e a questão da inclusão, obviamente, como 2 fatores importantes que nós já enxergamos na elaboração do plano. E aqui estamos, então, celebrando, né, parte dessa iniciativa se concretizando aqui. Gostaria de dar os parabéns aqui ao professor Juarez, que está à frente, né, desse movimento, e a toda a equipe envolvida, né, vocês conhecerão essa equipe ao longo dessa abertura, desse lançamento. E eu gostaria de dizer que, com essa iniciativa, né, todos sabem que o programa Educando para a Diversidade é um dos 5 programas financiados pelo Convênio Santander. E, com essa iniciativa, nós nos juntamos a vários países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Holanda, Canadá e outros países que já desenvolveram, já tiveram suas iniciativas de montar escritórios ou grupos que debatem a questão da inclusão e diversidade dentro da universidade. Só para exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 75 universidades têm uma associação só de chefes de escritórios de diversidade. Então, é um tema relevante não só para a Unesp, para o Brasil, mas é um tema relevante para todo mundo. O objetivo, né, desse programa basicamente é construir e implementar propostas inovadoras, então essa é uma característica do programa, que se traduzem em respeito à diversidade humana e à promoção da equidade dentro da universidade. Então, esse portal, portanto, é um dos elementos dessa iniciativa. Então, teremos outras, né, professor Juarez, além da construção do portal. Nós temos alguns desafios aí, né, a percorrer durante esse período, que talvez um dos grandes desafios seria nos conhecer. Então, o programa, além do portal, ele tem várias iniciativas, e uma delas será realmente o desenvolvimento de um estudo que trace, né, que mostre qual que é o perfil da diversidade na nossa universidade. Então, conhecendo o perfil da diversidade, nós teremos, então, condições de propor iniciativas, atividades que sejam importantes para a gente superar esses desafios, né? Então, aqui, além do portal, né, nós teremos esse desafio do mapeamento, e será importante também, veja, a universidade, no caso a nossa universidade, que está localizada em 24 cidades, é uma universidade bastante diversa por natureza. Então, nós já temos a diversidade no DNA da Unesp, né, o que é muito bom. Só que nós precisamos de conectar, o nosso desafio é mais de conectar as várias iniciativas que já estão presentes aí na universidade. Então, esse é um dos desafios também, faz parte do programa, né? Nós temos essas iniciativas e precisamos de congregar essas iniciativas numa visão um pouco mais orgânica, né, estratégica para a universidade, né? Então, eu gostaria de, novamente, dar os parabéns ao professor Juarez e toda a equipe, né, e dizer do prazer que eu tenho, né, de fazer parte, né, como coordenador do Convênio Santander, de ver aí mais uma semente que foi plantada, né, Juarez, e agora começa a dar os seus frutos. Tá? Muito obrigado, desejo sucesso a todos e obrigado pela oportunidade. Passamos a palavra ao superintendente do Santander Universidades no Brasil, senhor Afrânio Pereira. Obrigado. Bom dia a todos. Professor Sérgio Nobre, vice-reitor, caro professor Carlos Vergani, coordenadores, professores, colegas do Banco Santander. É um prazer representar o Banco Santander aqui nessa data memorável aqui, que marca o nosso apoio à diversidade e reitera a parceria
com essa instituição super renomada que é a Unesp. Nesses anos todos de trabalho no mundo todo, o Santander Universidades ele já firmou mais de 1.100 convênios, né, com 20 países onde estamos presentes. Essas universidades, esse conjunto de 1.100 universidades, receberam investimentos na ordem de 1,6 bilhões de euros do Santander Universidades e traduzido em projetos como este, traduzido em bolsas, né? Nós já contabilizamos 290 mil bolsas de estudos e temos muito orgulho de ser a empresa no mundo que mais investe em educação. Isso porque acreditamos que o ensino é a forma mais eficiente de estimular o crescimento da sociedade. A Unesp é parceira do Santander Universidades há mais de 15 anos. Este apoio já soma também mais de 400 bolsas de mobilidade internacional ao longo desse tempo e cerca de 470 bolsas que nós chamamos nacional. É com enorme satisfação que participamos da inauguração do portal Educando para a Diversidade, iniciativa esta que foi contemplada em nosso acordo marco firmado com esta reitoria e está em linha com nossa missão de contribuir para que pessoas e negócios prosperem, fomentando a inclusão social de todos os indivíduos, em particular daqueles que fazem parte dos grupos historicamente excluídos. A combater todas as formas de discriminação, valorizando assim os diferentes públicos com o qual nos relacionamos. Dentro do banco a gente tem uma iniciativa importantíssima também e que onde deixamos claro que esse é o lugar onde você pode ser quem você é. E é desta forma que nós vamos nos conhecer melhor e poder combater toda e qualquer discriminação e, mais do que isso, implementar projetos de inclusão e que mantenham e que estão absolutamente sinérgicos com o que vocês estão propondo aqui. Então, eu queria mais uma vez parabenizá-los pela iniciativa, dizer que somos absolutamente parceiros nesse projeto com vocês e desejar sorte e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fernando. Com a palavra para o seu pronunciamento, o vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, professor Dr. Sérgio Nobre. Bom, mais uma vez, bom dia. Uma grande satisfação estar aqui representando o nosso reitor, professor Sandro, que não pôde estar nesse momento, gostaria muito de estar, mas ele disse que tem um outro compromisso que ele teve que assumir. Né, agradecer aqui a presença do doutor Afrânio, né, em nome do Santander, e que está financiando, que está colaborando com a universidade. Eu acabei de dizer para ele o quão importante é uma instituição financeira privada estar aqui junto com a universidade, mostrando que eles estão abertos a tudo aquilo que a universidade faz. Isso acontece no mundo todo. Então, doutor Afrânio, muito obrigado. Agradecer também ao professor Carlos Vergani, que praticamente é o mentor desse projeto todo, né, que está aqui junto com esse projeto que nós temos aqui, Educando para a Diversidade. Ele está também organizando os outros projetos junto do convênio Santander. Então, muito obrigado, Vergani. Agradecer também em nome do professor Juarez a toda a equipe que está atuando nesse portal, né, e que vai ser apresentado daqui a pouco. E eu tenho muita curiosidade em ver como é que está o portal agora pronto. Universidade diz respeito aos temas universalidade, universalidade, por que não dizer também diversidade, né? E esse assunto me remonta lá no início
da ideia do surgimento da universidade moderna, quando nós estávamos lá no século XII, com a criação das primeiras universidades europeias, Bolonha e Paris, com a expectativa de uma visão universal, e essa visão universal traduzida naquela época em 2 itens básicos, o trivium e o quadrivium, né? O trivium, a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrivium, as ciências básicas, né? Essas ciências, claro, envolvendo a ciência que iriam gerir o mundo, né? Que são as ciências básicas. Trivium e quadrivium mostra o quanto era importante a discussão, principalmente no trivium, com a dialética e a retórica. Sim, era importante saber ler e escrever, mas era importante discutir, debater, levantar temas, né? E eu me lembro, quando eu volto nesse tema, eu me lembro talvez um dos problemas famosos que surgiram na época, que foi a questão da má compreensão pela sociedade de um professor da Universidade de Paris, chamado Abelardo. Abelardo, que teve uma vida acadêmica muito importante na área da filosofia, ligado à religião, que cometeu um pecado, se apaixonou por Heloísa. Pecado grave, que a comunidade não aceitou. Foi perseguido pela igreja, foi perseguido pela própria comunidade em si. E naquela época a própria comunidade da universidade não percebia o quão era importante você abrir a cabeça e abrir a mente, né? Então, Abelardo, para quem quiser, tem um filme muito interessante chamado Em Nome de Deus, que é a história de Abelardo e Heloísa. Assistam. Filme maravilhoso. E dentro do momento da universidade, nós não podemos ignorar quantas perseguições por conta de vontades pessoais. Quantas perseguições nós tivemos na universidade. Eu não quero me prolongar muito, é claro que nós temos mais coisas aqui para ver, mas a importância da gente destacar o quantas pessoas, pela sua forma de ser, pela sua forma de assumir aquilo que é, foram perseguidas, né? Digo, no meio cultural, no meio erudito, Frederico Garcia Lorca, por exemplo, né? Oscar Wilde, outro exemplo. E na minha área, eu como matemático, o Turing, né? O Turing, que foi perseguido pelo fato de ser homossexual, proibido na Inglaterra do século XX, e que só foi absolvido pela rainha Elizabeth há 4 anos atrás, há 5 anos atrás. Ele foi absolvido por ser homossexual. Então, isso, gente, isso é o que marca a nossa história, e hoje eu vejo com muita satisfação o que está acontecendo hoje aqui na Unesp, que vira um marco, né, para futuro nosso, o que já aconteceu, o que nós já estamos fazendo, e com esse portal da diversidade que mostra o quão é importante nós assumirmos o que nós somos e assumirmos aqueles que querem ser o que é. E eu acho que é importante para nós, e a universidade precisa estar presente nesse momento para marcar o futuro. Mais uma vez, agradecer a todos que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso e dizer que a universidade está de braços abertos para isso, principalmente a nossa Unesp. Muito obrigado. E assim, com o pronunciamento do vice-reitor, professor Dr. Sérgio Nobre, encerramos esta mesa diretora. Agradecemos a ilustre participação dos senhores integrantes da mesa e os convidamos a ocuparem assento junto à plateia para a continuidade do evento. Enquanto a mesa diretora é desfeita, informamos a todos os presentes e aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet que, a seguir, daremos início às apresentações pelos membros da equipe do projeto Educando para a Diversidade. Aproveitamos para reiterar que o portal que hoje inauguramos busca ser um ponto de referência de todas as iniciativas institucionais da Unesp para a consolidação de uma política de diversidade
respeito à diferença e disseminação da cultura de paz. Imperativo categórico imprescindível para a universidade disruptiva do século XXI. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier, assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e coordenador-geral do projeto Educando para a Diversidade. Bem, bom dia a todas e todos, e me sinto bastante orgulhoso nesse momento. Quero agradecer muito à universidade pelo desenvolvimento desse projeto, nas pessoas que compuseram a mesa diretora, o professor doutor Sérgio Nobre, o professor doutor Vergani, que tem um papel importantíssimo no projeto que nós estamos desenvolvendo, e o doutor Afrânio Pereira, pela parceria estratégica que nós estamos desenvolvendo na nossa universidade. O objetivo do nosso portal e o lançamento do portal, ele tem duas metas imediatas que nós estamos discutindo bastante no nosso grupo de gestão do projeto. O primeiro é institucionalizar as diversas iniciativas que a universidade tem tomado nesses últimos tempos, de pensar e desenvolver uma ação de uma política de cultura da diversidade, respeito à diversidade e direitos humanos. É importante a universidade assumir politicamente e institucionalizar tal ação. Tem sido uma medida desenvolvida pela atual gestão, é o objetivo da atual gestão, e isso tem facilitado muito a percepção, o desenvolvimento de projetos e ações políticas na universidade. O foco da institucionalização é fundamental. Os apontamentos feitos pelo professor Vergani, que nos auxiliou muito no primeiro desenho do projeto, mostrava que essa é uma tendência no mundo inteiro. As principais universidades do mundo têm políticas instituídas para poder criar cultura de paz, cultura da diversidade, e como nós temos dito no nosso projeto, que é um imperativo categórico absoluto das universidades no século XXI. Então, esse é um primeiro objetivo e o portal vai nos ajudar nisso. A segunda questão importante para nós é que a gente possa, na medida do possível, ser um ponto de convergência das diversas iniciativas que a universidade já toma nesses últimos anos. Não existe nenhuma novidade em se pensar na nossa universidade, na nossa instituição, ações políticas da diversidade. O que nós queremos é juntar essas atividades que estão pulverizadas pelos campos. São 24 cidades, 34 unidades, muitas atividades estão sendo feitas nesses últimos anos, e nós queremos servir como uma alavanca de convergência dessas atividades, juntando professores, juntando os servidores técnicos administrativos, juntando estudantes, que são sempre o módulo mais ativo do desenvolvimento das atividades nas nossas universidades. Então, são esses dois objetivos fundamentais que nós queremos, na medida do possível, contribuir com a universidade. Há algumas iniciativas tomadas que mostram esse caminho e mostram a correção em adotarmos tal estratégia. A universidade instituiu, no ano passado, uma comissão permanente de prevenção da violência, que foi uma estratégia muito bem adequada e, provavelmente, das universidades públicas, foi a única que implementou de forma decisiva, séria e contínua essa política e essa instituição, né? A institucionalização de pensar um programa permanente de enfrentamento à violência. Ele surgiu com a necessidade apontada pela Comissão Parlamentar de Inquérito de 2014, que fez um grande levantamento sobre as violências nas universidades, indicou caminhos, e a nossa universidade transformou uma comissão, que aparentemente era uma comissão temporária, numa comissão permanente. E essa comissão tem dado uma grande contribuição no debate político sobre a questão da diversidade, do respeito à cultura de paz e do respeito aos direitos humanos na nossa instituição. Então, uma medida como essa só foi possível porque houve uma ação institucional por parte da reitoria. Essas atividades permitiram à universidade participar de eventos importantes e articulações importantes. A universidade está presente na coordenação estadual de política de paz na recepção, que é uma articulação, iniciativa feita pela Secretaria de Justiça de São Paulo. A universidade está presente nessa atividade, tem ajudado na discussão, tem ajudado no debate, é presente e permanente a participação da universidade nesse espaço. A universidade tem ajudado no debate sobre educação indígena,
Há pouco tempo fizemos um encontro importante, com patrocínio também e participação da nossa universidade, para repensar a educação indígena. A nossa universidade, por estar capilarizada em mais de 24 cidades, tem cidades que têm forte presença de grupos indígenas ativos, com as suas culturas ativas. Então, nós fizemos esse encontro, agora no dia 5, vamos fazer um novo encontro em Registro, para poder fortalecer essa ação. É uma atividade em caráter estadual. Fazemos parte do Conselho Interreligioso do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria da Justiça, que tem tido um trabalho permanente, persistente, na discussão da diversidade nas escolas públicas, com o reconhecimento do secretário da Justiça. Então, são iniciativas muito positivas que a universidade faz parte, está presente e tem contribuído no debate e na discussão. Internamente, também temos tido boas e eficientes medidas. Uma delas foi a adoção do nome social. Costuma-se dizer que a universidade pública ela é pautada pela procrastinação crônica. Nesse caso, não. Nós identificamos a questão, num curtíssimo espaço de tempo, montou-se uma comissão, criou-se umas instruções normativas, e a universidade apresentou para a sociedade uma das mais sofisticadas políticas de nome social, instituição pública de ensino superior no país, o que nos deixou muito orgulhosos, e vamos falar um pouco sobre isso. Foi por isso que nós começamos com o debate sobre a questão transgênero, para poder mostrar a vanguarda da universidade de, num curto espaço de tempo, tomar uma medida importante, fundamental, que tem mudado a vida de meninos e meninas na nossa universidade, nós temos constatado isso. E uma outra medida importante que a universidade está envolvida é na verificação das autodeclarações de pretos e pardos nas universidades públicas. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a nossa universidade saiu à frente, criou mecanismos muito importantes para que pudesse preservar direitos de denunciados e denunciantes, fazer a verificação para poder assegurar a efetividade da política na instituição, que é uma política de diversidade. Então, há muitas iniciativas que nós estamos tomando, que todos nós estamos envolvidos, e, de modo geral, o projeto Educando para a Diversidade, agora o portal, vai ajudar a dar visibilidade a esses projetos e essas ações que nós estamos desenvolvendo. O grupo gestor que nós montamos, por uma sugestão da professora Cléo, que sempre tem muito boas ideias, procurou trabalhar com essa diversidade. Vocês vão conhecer, são pessoas de altíssimo gabarito técnico profissional, de ampla capacidade de observação de fenômenos da diversidade e envolvidos tecnicamente, intelectualmente com essa questão. Então, para nós é um prazer poder estar aqui. Acho que é uma ação importante da nossa universidade, acho que vai marcar a história da nossa universidade durante muito tempo, que é uma grande contribuição que nós damos ao debate da diversidade, do respeito e acima de tudo, de construir a universidade uma ambiência que estimule a inovação, o desenvolvimento tecnológico, o respeito à diversidade e a construção do novo, para que o novo possa emergir. Eu sou filho de uma empregada doméstica, que foi empregada doméstica a vida inteira, dos anos 70 anos foi empregada doméstica, mas ela tinha uma ideia que eu achava interessante e eu quero compartilhar com vocês. Ela dizia que era necessário ter sonhos grandiosos. Os sonhos pequenos nos empurram para fazer realizações medíocres. Então, quanto maiores os nossos sonhos, maiores serão nossas realizações. Então, talvez um aprendizado de uma mulher negra empregada doméstica possa nos servir. Vamos sonhar grande com a possibilidade de que a nossa universidade possa, de fato, cumprir a sua função, que é formar pessoas que vão mudar esse país no sentido da igualdade, do respeito e a equidade social tão necessária no nosso país. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E agora vocês vão ouvir o nosso conselho gestor, que são pessoas absolutamente capacitadas, que eu estou apaixonado por todas elas e pelo trabalho que nós estamos fazendo. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, presencialmente, o WhatsApp. Eles já adotaram o professor Vergani a lógica de trabalho da reitoria, né, que é um trabalho permanente. Então, vocês vão conhecê-los, são pessoas extraordinárias, estão dando uma grande contribuição. Pedimos também a presença da professora Cláudia, que é ouvidora-geral da universidade, que já começa a sentir a repercussão dessas ações. Então, nós gostaríamos que ela falasse um pouco também dessa experiência, para que a gente pudesse ver que nós estamos fazendo, há mudanças, há repercussões e elas são positivas. Muito obrigado. Agradecemos pela fala do professor Juarez e convidamos nesse momento o professor Dr. Leonardo Lemos de Souza, gestor do portal Educando para a Diversidade,
e docente da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Assis, da Unesp. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu queria muito agradecer a possibilidade de fazer parte dessa comissão, na verdade, do nosso grupo, né, Juarez? Cumprimentar o professor Sérgio Nobre e toda a mesa. Na verdade, assim, o nosso trabalho, né, é um trabalho intenso, com muitas ações, muitas atividades. Eu vou falar um pouquinho, né, da nossa programação para os próximos anos, né, de todo o projeto. Né? O portal é uma das ações. Né? Além do portal, né, nós temos, na verdade, uma série de programas que vão ser realizados pela TV Unesp, né? Programas que vão ser organizados em torno dos temas da diversidade. A gente já começou a trabalhar com todos os roteiros, né, e discussão, os convidados desses programas de debate, são programas de debate para toda a comunidade. Nós também, na linha da discussão sobre a necessidade de a gente conhecer melhor a universidade, como o professor Vergani comentou, além da pesquisa que o professor Raul tem desenvolvido, né, a respeito da violência na universidade, a gente também vai realizar um fórum de debate sobre a diversidade na Unesp. Né? A ideia é que ainda esse ano a gente possa fazer esse fórum de debates. A gente vai começar com pré-fóruns de discussão em cada campus, né? Mobilizando a comunidade acadêmica para discutir o que tem acontecido, né? E quais são as demandas e as questões. Além disso, nós também vamos ter atividade de formação, né? Atividade de formação com os ouvidores da Unesp, atividade de formação com técnicos, com funcionários técnicos administrativos, para trabalhar com questões específicas, né, de cada uma das diversidades. Docentes, também essa formação é voltada para docentes, enfim. São uma série de ações em termos de formação. E uma outra ação muito importante do projeto, né, que ela eu acredito, para mim, eu acho que ela é estratégica, que é a criação de unidades de atendimento à violência e discriminação. Né? Essa é uma ação que está prevista no projeto, e a gente tem debatido e conversado o modo como ela vai funcionar. A gente vai produzir alguns modelos, né, dessas unidades e começar a funcionar. A gente já tem tido com a ouvidoria a experiência de compreender o fluxograma de todo esse processo, né, das queixas, denúncias, e acessar a rede de atendimento às pessoas que sofrem algum tipo de violência ou de discriminação dentro da universidade. O que mais? São várias coisas. Os editais, né? A gente também tem previsto o lançamento de editais de ensino, pesquisa e extensão, voltado para grupos de docentes, alunos ou técnico-administrativos que tenham interesse em, né, e pensar em ações inovadoras para o atendimento, né, e para as diversidades, né? Tecnologias de ensino, né, ou qualquer outro tipo de ação que vai trazer benefícios a essa população diversa. É um pouco dessas coisas, né, que a gente tem aí ao longo desse ano e o próximo, pelo menos, programado. Eu queria agradecer novamente o convite do Juarez de poder fazer parte dessa equipe e do desenvolvimento dos trabalhos, né, do projeto Educando para a Diversidade, e que é uma grande conquista para a universidade. Eu pude conhecer outros trabalhos também no exterior. Inclusive, a gente está trazendo um professor da Espanha, né, da Universidade Complutense de Madrid, que é coordenador de uma dessas oficinas de diversidade, e vai estar conversando com a gente também do que eles têm feito lá, né, aqui. E, enfim, é um grande prazer poder fazer parte de todo o trabalho e poder colaborar com a universidade onde eu estudei e hoje sou docente. Obrigado. Agradecemos a fala do professor Leonardo e convidamos neste momento a professora doutora Fernanda Henriques, responsável pela programação visual do portal Educando para a Diversidade, vice-diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru, Unesp. Bom dia a todas, todos. É com muito prazer que estou aqui hoje, nessa manhã. Acho que é uma manhã um pouco histórica, que estamos inaugurando
uma das nossas primeiras ações da diversidade, desse convênio. Esse portal, ele tem um objetivo de reunir todas essas informações, né, ele ser realmente um repositório de informações. Aqui a gente vai encontrar vários detalhes das ações, mas também ele em si também já é uma parte desse educando, né? A gente planejou esse portal. Bom, eu preciso dizer, antes de mais nada, que eu sou professora de design, né? Eu estou vice-diretora, mas eu sou professora de design. Então, esse portal foi pensado de maneira gráfica, porque eu não consigo pensar de outra maneira, né? E que ele também tivesse, ele mesmo, pelas próprias imagens, pudesse contar uma história. Então, eu quero agradecer, eu chamei hoje 2 alunas nossas do curso de design, que são as responsáveis, a Gabriela Iri, que fez essas ilustrações maravilhosas, e a Daniele Nakatsu, que programou. Também tem a Mariana Yamaguchi, que hoje não pôde estar aqui, ela já é egressa, já está trabalhando, na verdade, não vou falar onde, porque é um concorrente, né? É um banco também, mas está trabalhando e está bem empregada. Então, foram 3 alunas, junto comigo, no laboratório de pesquisa e extensão Ink Design, que, né, imaginamos, idealizamos esse portal para que ele também tivesse uma história. Então, a gente pode ver, aqui é um pouco a nossa marca, né, do Educando para a Diversidade. Vocês devem ter visto no convite, a Gabriela, que fez a ilustração, procurou abarcar, foi até uma questão para a Gabriela, né, como que eu vou colocar toda a diversidade humana aqui, né, quantos personagens serão necessários? Você nunca consegue atingir, essa é a beleza do ser humano, né? A gente não é único. E, ao mesmo tempo, é. Bom, aqui a gente tem toda a parte, vamos dizer, o conteúdo mesmo, né? O conteúdo pesado. Então, um pouco da apresentação, quem somos nós, o Santander Universidades, diversidade em cena, porque esse daqui é o primeiro tema a ser trabalhado. A gente trabalhou até para marcar essa resolução da Unesp que trata do nome social. Mas outros temas virão. E cada tema vai ser trabalhado graficamente de uma maneira diferente. Então, a gente espera também a colaboração da sociedade, da comunidade, para sugerir outros temas. A gente tem aqui uma lista, né, já imaginada, trabalhar com raças e etnias, capacitismo, diversidade sexual, refugiados, mas também podemos ouvir as demandas da sociedade e incluir, porque são infindáveis os temas que podemos trabalhar. E aí, no Diversidade em Cena, eles vão sendo adicionados. O link para a ouvidoria, que é o nosso canal principal para qualquer tipo de sugestão e também para quem estiver passando por alguma dificuldade na universidade, o Observatório de Direitos Humanos, os projetos de extensão, a PROEX, com o Núcleo Negro de Extensão Universitário NUP, algumas políticas de inclusão e direitos da Unesp, como o uso social, o reconhecimento de identidade de gênero, o procedimento de averiguação para aferição da veracidade de autodeclarações, né, de candidatos pretos e pardos, e também o nosso grupo de trabalho de prevenção à violência, a Comissão de Permanência Estudantil e a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. E temos aqui também o contato. Bom, mostrar um pouquinho do site, como que ele está imaginado. Esse daqui, a gente conta até uma pequena história. Foi pensado em trabalhar as cores da bandeira do orgulho LGBT, né, que são essas cores, na verdade, do orgulho transgênero, que são essas cores azul, rosa e o branco. Então, a gente já vê no olho desse personagem, essa personagem, o símbolo. E aí começa em uma situação que a gente vai vendo que vai migrar com muita delicadeza para uma redenção, para um final bom, né? Que a gente tentou trabalhar. É um assunto que gera muita polêmica, que gera discussões acirradas. Não vamos entrar no mérito das discussões, porque a resolução ela deixa claro que um funcionário público tem o dever de atender bem todas as pessoas, então ele tem o dever de tratar o nome social, né? E também a universidade tem o dever de abrigar toda a diversidade humana. Então, a gente parte desse princípio. Aqui, o que é a violência, pensando, né, na violência mais ampla. Temos o texto elaborado pela professora Daniela Mourão, que logo mais vai falar. É um texto longo, que abrange, acho que, muita coisa da questão transgênera. Aqui a gente vê a ilustração
trabalhando de uma maneira muito delicada o tema, e vocês vão ver como ela vai também contando uma história, né? Uma história que tem uma analogia aqui da borboleta, né? Da pessoa se transformar. Estou passando rapidinho, mas depois a professora vai explicar um pouco mais o conteúdo. Aqui a gente vê também essa questão do julgamento alheio, né? Do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam, de como a pessoa se sente ali sendo julgada. Essa parte é importantíssima, né? Como denunciar casos de violência. Então, dizendo que a Unesp não aceita, né, nenhum tipo de violência, de qualquer maneira, e tem canais para se denunciar. E aqui a redenção, que essa pessoa é amparada por outras, e o semblante muda também. Referências aqui. Então, essa é a ideia. Cada vez trabalhar de uma maneira o design e o texto. Então, podemos incluir vídeos, podemos incluir outros tipos de animação. Isso a gente vai, junto com os nossos alunos, nossas alunas, vamos discutir qual vai ser a melhor abordagem para se trabalhar. Mas eu tenho muito orgulho desse projeto, foi um dos projetos mais bonitos que eu pude fazer, que eu tive essa oportunidade de fazer. Quero agradecer imensamente à Unesp por essa oportunidade de trabalhar com os meus alunos também essa educação, porque a gente discutiu muito como se abordaria essas questões, né? E dizer que é realmente um orgulho trabalhar na Unesp e ver que a Unesp se preocupa com amparar a diversidade. Quero deixar um agradecimento também à comissão, ao Oscar, ao Paulo, que me apoiaram bastante na diagramação e para que hoje estivesse aqui pronto para vocês, e dizer que ele é em processo, né? Obrigada, gente. Ele está em processo, então sempre vai sendo alimentado e alimentado à medida que novas demandas da sociedade surgirem. Muito obrigada. Obrigado. Antes de anunciarmos a próxima fala, gostaríamos de registrar e agradecer a presença do professor Edson Luiz Furtado, diretor-presidente da Fundunesp, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, também das pró-reitoras de extensão, professora doutora Cleópatra, de graduação, professora doutora Gladys, demais assessores da reitoria e servidores técnicos administrativos. Muito obrigado pela presença de todos. Convidamos a professora doutora Daniela Cardoso Mourão, responsável pelo material sobre transgêneros disponível no portal Educando para a Diversidade. A professora Daniela é docente da Faculdade de Engenharia do campus de Guaratinguetá, da Unesp. Bom dia a todos e todas. Agradeço demais poder participar desse grupo, Juarez, Leonardo, Fernanda, Cláudia, Raul. É um grupo bastante unido e a gente tem um foco muito forte sobre a questão da violência. A gente quer erradicar a violência, não só da Unesp, como da sociedade. Agradeço também à Unesp por tomar essa iniciativa, ao patrocinador, o Santander, por esse apoio, pela essa responsabilidade social que vocês estão assumindo, principalmente numa época em que está crescendo a campanha pelo obscurantismo, está crescendo a campanha pela censura, está crescendo a campanha por mantermos o status quo, mantermos uma sociedade machista, racista, misógina. Então, aí eu vejo que dobra o nosso papel, dobra a nossa responsabilidade diante dessas tendências, diante dessa luta. Quando eu penso em diversidade, quando eu dou palestras de diversidade, eu acho estranho vir falar sobre diversidade, porque somos todos diferentes. É só olhar para o lado, ver se você encontra alguém igual a você. Você não encontra ninguém igual a você. Então, para mim é algo insano, é algo contraditório. Nós temos essa briga tão forte com o preconceito, a discriminação, o preconceito está tão arraigado na sociedade, nosso ódio pela diversidade
está tão presente. E ainda mais porque nós sabemos que a diversidade nos ajuda a crescer. Se nós pegarmos os países que estimularam a imigração, as diferentes culturas, são países que cresceram. O estado de São Paulo, propriamente dito, que recebeu imigrantes de vários países, de várias regiões, de várias culturas, é um dos estados mais ricos. E aí eu fico me perguntando, de onde vem todo esse preconceito? De onde vem tanta essa ojeriza pelo diferente? E o que mais me toca, o que eu percebo nas palestras, que a grande origem da rejeição ao outro é o desconhecimento pelo outro. Você não sabe o que o outro passa, você não tem empatia pelo outro, você não entende que o outro tem as mesmas necessidades, tem as mesmas aspirações que você pode ter. Uma vez eu estava pegando táxi, aqui em São Paulo mesmo, né, nós passamos por uma rua onde se encontrava algumas travestis se prostituindo, e ele falando mal, tal, que absurdo, tal, não sei o quê. Aquela frase que a gente ouve sempre na internet, né? Aliás, é impressionante que, como qualquer ato, legislação, assassinato, ontem mesmo mataram uma travesti em Mossoró, como surgem comentários de ódio, como surgem, para que se preocupar com essa pessoa? Claro que você se pergunta para que se preocupar, você não é trans, isso não afeta você, né? Ou então, como aconteceu quando mataram, ainda bem que mataram, só traz prejuízo, só conspira com as nossas crianças. Então, é impressionante como ainda existe esse sentimento, e esse sentimento vem justamente pela falta de empatia, pelo entendimento do outro. Então, como eu estava dizendo, aquele taxista, eu comecei a conversar com aquele taxista e expliquei para ele, olha, meu senhor, o senhor está vendo uma foto, você não viu o filme, você não viu a trajetória dessa pessoa, você não viu que é uma pessoa que junto com 90%, eu estou falando dos trans, mas isso vale para qualquer minoritário, qualquer grupo minoritário, 90% das pessoas trans são expulsas de casa, entendeu? E aí começa a primeira rejeição social. E quando eu converso com as travestis, eu mesmo, quando passei agora em frente às cadeias, você vê aquelas filas de mães para visitar assassino, traficante, estuprador, e você pensa assim, pô, mas o que eu fiz? Por que eu fui expulso? Eu recebi um WhatsApp um mês passado de uma que ligou, estava desesperada, que tinha o pai e a mãe botaram fora de casa com uma facada no braço, né? Então, essa é a situação que as pessoas vivem. Por que essa parte do grupo trans foi tão importante? Porque dentro dos grupos minoritários você não tem, aliás, não quero ser prepotente também, o grupo trans é um dos grupos mais rejeitados da sociedade, um dos mais rejeitados, é um dos mais discriminados, é um dos que sofrem mais violência. Basta ver quando você vai numa padaria, quando você vai numa universidade, quando você vai num banco, quantas pessoas trans você vê trabalhando lá. E você pergunta onde é que elas estão. Eu respondo, 90% está se prostituindo. Por quê? Porque é expulso de casa na adolescência, às vezes com violência, não encontra emprego, porque ninguém emprega a pessoa, dificilmente a pessoa emprega a pessoa transgênero, né, porque não sabe como coloca, onde põe. 85% não consegue terminar o ensino médio. Por quê? Porque não aguenta a violência dentro da escola. Aí, a única saída para não se ir para o crime ou para o tráfico e tal, é a rua. E aí, como é que a vida das pessoas na rua? A pessoa na rua é o seguinte, ela sai à noite, ela vai sair no frio, com pouca roupa, para entrar no carro de uma pessoa que ela não conhece, para fazer, sabe lá o que ela quer que faça, né? E geralmente são coisas, quando a pessoa pega a travesti é para fazer coisas que não deveria fazer, ou então coisas complicadas, às vezes tem que fazer sexo sem camisinha para ganhar um dinheiro a mais. Aí o dinheiro que ela ganha é para pagar a bombadeira, para pagar a cafetina, para pagar o ponto, ou para pagar o hotel que muitas vezes não tem nem janela. E por que ela faz isso? Ela não faz isso pensando em promoção, ela não faz isso pensando em carreira, ela não faz isso pensando em curso de inglês, nada disso. Ela faz isso para sobreviver, e sobreviver mais um dia, e no outro dia está lá de novo. Então essa é a vida de 90% das pessoas trans no nosso país. As que conseguem alguma coisa, as que de fato conseguem ter alguma autonomia, são aquelas que fazem a transição mais tarde, ou seja, elas vivem em conflito pessoal, elas vivem se odiando, elas vivem fingindo, conseguem construir uma carreira, conseguem fazer estudar, fazer faculdade e tal, e aí fazem a transição. E mesmo assim, muitas delas não conseguem ficar no emprego formal. É muito comum elas serem
agredidas, elas serem humilhadas, não poder usar o banheiro, não ter direito ao nome e vão para o emprego formal. Tanto é que 90% estão na rua e 6% estão no emprego formal e só 4% conseguem emprego de carreira, e geralmente as que eu conheço ou são advogadas, funcionários liberais, ou então são funcionários públicos. Então, essa é a realidade. Então, uma pessoa transgênera, ela não tem direito à família, não tem direito ao nome, não tem direito ao banheiro, não tem direito à saúde, porque ela vai no hospital, casos muito comuns, por exemplo, manda para o CRT, manda para um lugar que tem de trânsito, mas estou com dor no joelho, estou com dor de barriga, o que eu tenho que fazer lá? Que eu tenho que falar, não, ali atende travesti, aqui a gente não atende. É isso que acontece. Teve um outro caso também que fiquei sabendo, foi mês passado, né? Que uma travesti entrou no hospital psiquiátrico, estava com um surto, aí a supervisora, sabia que se colocar na área masculina vão estuprar, se colocar na feminina vão bater. O que ela fez? Pôs para dormir. São 7 dias de psicose, 5 dias começa a desmamar, no 6º dia você põe para fora. A polícia também é uma fonte também de agressão, né? A gente tem vários casos de policiais que matam, basta lembrar da Operação Taranto da década de 80, basta lembrar dos casos que saem no Jornal Direto, de agressão e esporte policial, e aí nós chegamos à seguinte conclusão, que não tem direito ao nome, não tem direito à casa, não tem direito à saúde, não tem direito à segurança, não tem direito à educação, ou seja, acabam não sendo cidadãos. Pessoa transgêneros não é cidadão. Nós não temos um país em que é proibido você ser trans, como, por exemplo, na Filipinas, que eles prendem, torturam, nem na Rússia, onde também não é proibido, mas tem grupo de extermínio lá, então você não se sai, né? E também a polícia não faz nada. No Brasil, não tem nenhuma lei que proíba você ser trans, mas ao mesmo tempo porque no momento que você vira trans, você vê um monte de porta fechada, você tem que brigar por tudo, você tem que lutar para fazer se respeitar como cidadão. Bom, com relação à Unesp, com relação à universidade, eu sim, me sinto bastante felizarda em estar na Unesp, bem porque foi uma universidade, foi uma universidade que apoiou muito a minha transição. Basta lembrar que a minha chefe, ela foi falar com o professor do departamento, e aí por isso que eu estou comentando isso, vim agradeço também ao Juarez, a professora Cleópatra, a Maria Aparecida, né, que apoiaram demais essa mudança de perfil da Unesp. A partir dali começou a questão do nome social, o grupo de prevenção à violência ativado, agora esse projeto Educando para a Diversidade. Parece que a Unesp ela está hoje caminhando num foco de inclusão, num foco de respeito, num foco de mudar a sociedade. Porque eu penso assim, a universidade, nós não temos só um papel técnico, nosso papel vai muito além disso, do que ficar a parte técnica, né? Nós, em primeiro lugar, a gente forma líderes, a gente forma os pensantes do nosso país, a gente forma as pessoas que vão construir o nosso país. E a partir do momento que a gente se propõe a formar essas pessoas, nós também temos que pensar como essas pessoas vão agir, como as pessoas vão ser, o que as pessoas vão fazer. Eu lembro que uma vez, quando fazia o curso de física, tinha um professor que comentava muito sobre os testes da Liebkine, sobre os testes nucleares e tal, justamente para fazer a gente pensar, escuta, vocês vão entrar em algum projeto, vocês têm certeza que vocês vão entrar em qualquer projeto? Então, nós formamos os líderes. Eu sempre brinco com meus alunos, né? Eu acho que o principal papel que eu tenho na universidade com relação à adoção de política de diversidade não é as palestras que eu dou, não é o site que eu fiz. Acho que o principal papel é, como professora, estar em sala de aula, porque eu tenho certeza que meus alunos, quando forem sair e forem trabalhar e tiverem uma colega de trabalho, até uma chefe travesti, vão enxergar com os outros olhos. Entendeu? Bom, mas essa chefe é travesti e tal, é uma travesti e tal. Tudo bem, eu tinha uma professora que era travesti também, né? Então, eu não gostava dela, ela queria fazer a gente aprender, mas eu tive uma professora assim, entendeu? Então, você trazer a diversidade, trazer alunos negros, trans, mulheres, deficientes, isso transforma a sociedade. Quer dizer, o conviver com a diversidade é tão importante quanto você promover, através de ações, a diversidade. Por outro lado, também, tudo que nós fazemos aqui também se espelha na sociedade. Aí vem a questão do site, vem a coisa das nossas ações, das atividades, da nossa postura com relação à diversidade. O nome social foi algo importantíssimo. Foi algo que, além de dizer assim, olha, vocês são bem-vindos aqui, nós respeitamos vocês, respeitamos a sua dignidade, vocês podem estar aqui com a gente, vocês têm direito de estar aqui. Porque tem pessoas que acham que a gente não tem direito de estar aqui, né? Que a gente não fica longe e tal, né? Então, você tem direito, vocês têm amparo institucional de estar aqui.
Isso foi algo importantíssimo, mudou totalmente a perspectiva. E não que a gente não tenha problema, a gente tem. No passado, auxiliei quantas vezes for necessário, Cláudia, 4 ocorrências envolvendo nome social, envolvendo doação suicida. Esse ano nós estamos com mais uma, nós estamos com mais um problema, e vou continuar ajudando no que for preciso, mas esse é o segundo passo. O primeiro passo é institucionalização, o segundo passo é a conscientização, né? Bom, e fora isso, eu acho que, além da questão da visibilidade que nós estamos tendo, por isso que eu quero concluir, é a questão da representatividade, é termos o diferente aqui dentro e respeitarmos o diferente. Com relação ao conteúdo do site, só para já encerrando, eu tentei abordar, basicamente, as principais dúvidas do que eu geralmente recebo de palestras, de cartas, ofensas, obviamente, eu não abordei, né? Eu, aliás, nem respondo. Agora, eu comecei pensando assim, o que eu gostaria de saber sobre pessoa trans, né? Aí a coisa foi se remoldando, né? Eu fui numa palestra, o que os outros querem saber, quais são as curiosidades? Aí depois a coisa mudou mais um pouquinho, né? O que eu acho que os outros têm que saber para eliminar o preconceito, para entender melhor esse outro, né? E, no fim, a conclusão que eu cheguei é que eu tenho que, a função é também eliminar mitos. Existem muitas coisas encobertas, muitas coisas deturpadas em relação ao perfil transgênero. Os tópicos abordados foram os seguintes. A primeira coisa foi o que é gênero. As pessoas, se você não sabe o que é gênero, você não sabe o que é transgênero. É difícil você entender. Se você ainda liga sexo biológico a descoberta de gênero, e acha que as coisas estão entrelaçadas, porque para você foi entrelaçado, e não necessariamente é para o outro, não adianta nem pensar em falar gênero. Então, o primeiro foi desmistificar esse enlaçamento sexo e gênero, que é válido para 95% das pessoas, mas tem pessoas que não valem, né? E não é porque foi válido para 95 pessoas que vai ser válido, tem que ser obrigatoriamente válido para todo mundo. A segunda coisa foi a formação do gênero, ou seja, como ocorre a descoberta do gênero. A gente acha que a gente nasceu do gênero homem. Não, a gente descobre esse gênero e forma ele a partir de então. Outra dúvida que tem muito comum, depois ali no site, é: será que transgênero é doença? Será que é uma doença? Será que tem fatores, será que tem genética, não sei o quê? O que a OMS fala sobre doença ou não? Não é doença, já vou te adiantar, contar a história, mas leiam para se entender melhor. Outra dúvida que tem muito comum é a questão da taxonomia. O que é travesti? O que é crodestre? O que é transexual? O que é... Então, tentei colocar um resuminho geral do que era tudo, né? Falei um pouco da violência, para você entender mais ou menos o que é você sofrer a violência pelo que você é, né? É diferente, um assalto, uma coisa. Você sofre pelo que você é, pela sua condição. Isso é algo que te marca pela vida inteira. Não tem jeito. Por fim, a parte de legislação, para as pessoas saberem que tem regras, tem leis de respeito às pessoas trans, né? E eu tentei colocar todos esses itens de forma independente, ou seja, você pode pegar qualquer item, você tem curiosidade e ler de forma... Tentei fazer um texto leve, um texto enxuto. Queria colocar um monte de coisa, mas não deu, né? Então, eu tenho que prezar um pouco pela paciência, pela curiosidade do nosso leitor. Agradecer ao professor Leonardo pelas correções, muito obrigada. A professora Ana Paula, que era a Dia, minha chefe, que rabiscou todo o texto. A professora Fernanda, que fez todo a parte de design, ficou maravilhoso, Fernanda. Parabéns, eu gostaria melhor, né? Professor Oscar, professor Paulo, que também nos apoiou, né? E lembrar, por fim, que o site é dinâmico. Então, vocês vão ver o site hoje, amanhã vai estar diferente, né, Oscar? Vou te mandar correção direto. Vou estar te mandando correções e coisas a mais ou menos direto, tá? Então, se você ler hoje, leiam semana que vem ou daqui a mês que vem vai estar diferente. Muito obrigado. Queremos reiterar a todos que tem transmissão ao vivo aqui pela TV Unesp, tá? E no endereço video.unesp.br/diversidade. E que, posteriormente, a gravação deste evento também será disponibilizada através do portal da Unesp. Convidamos o professor Dr. Raul Aragão Martins, responsável por pesquisa sobre violência na universidade. O professor Raul é docente do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do campus de São José do Rio Preto, Unesp. A apresentação vai estar aqui. Beleza. Para frente e para trás. Bom dia a todos e todas. Iniciar agradecendo o apoio da Universidade do Santander, que é a pessoa do nosso vice-reitor, professor Sérgio, professor Pereira, e a todos os colegas aqui da Universidade, e em especial o professor Juarez e os colegas que fazem parte do nosso GT de Prevenção da Violência.
Bem rápido minha exposição, no qual, dentro desse grupo, eu estou responsável pela coordenação do levantamento dos casos de violência dentro da Unesp, então historiar um pouco. Tivemos a criação do GT de violência em 2015, que foi fruto das pressões do próprio interesse da universidade em conhecer o que estava ocorrendo, e como o professor Juarez também colocou, resultou também de uma recomendação da CPI da violência nas universidades, que ocorreu em 2015. Observe que a Unesp imediatamente tomou providências em relação às recomendações dessa CPI. Em 2017, agora, o GT instituiu o subgrupo Pesquisa sobre Violência, e do qual eu estou coordenando, com a finalidade de gerar conhecimento sobre as violências na universidade e identificar as particularidades de cada unidade, de cada campus. Como todos sabem, né, nossa constituição de 34 institutos e faculdades, distribuído em 24 cidades, tem particularidades, culturas que precisam ser conhecidas. Esse levantamento, inicialmente pretendemos alcançar os alunos de graduação, que são cerca de 38 mil, e com um instrumento com as seguintes características, né? Queremos aplicá-lo de forma eletrônica, ter uma linguagem simples e precisa e ser respondida em 10 minutos no máximo. Essas características são importantes, que estudos que vêm avaliando pesquisas na web mostram que um dos fatores fundamentais para que a gente tenha êxito nesses levantamentos ter essas 3 características. Para a criação do instrumento, foi feito todo um trabalho para a definição dele. Nós fizemos um instrumento, uma pesquisa piloto em 2 unidades da Unesp, agora em outubro de 2016, e 2 unidades que distam uma da outra cerca de 600 quilômetros uma da outra. Então, possivelmente, nenhum aluno entrou em contato com o outro para poder estar respondendo. E os resultados nas 2 unidades foram muito similares. Mostram que realmente temos ocorrências de violência na universidade, temos uma diversidade muito grande de alunos e, a partir agora do levantamento principal, queremos ter realmente esse conhecimento bem consolidado, né? Então, só voltando, o piloto mostrou resultados similares, boa receptividade dos alunos e o tempo médio de resposta 7 minutos. E também desenvolvemos não só um instrumento para levantamento geral, para ser aplicado em alunos a partir do 2º ano, e também um instrumento para ser aplicado nos calouros, para entendermos como que foi a vivência do primeiro mês de universidade, especialmente como que foi a recepção de calouros pelo qual eles passaram. Essa questão da avaliação dos calouros, como nós temos vestibular do meio do ano, e eu acho que em 6 unidades, nós já testaremos esse instrumento inicialmente com os calouros de meio de ano, para fazer uma aplicação geral no primeiro semestre do ano que vem. A pesquisa está sendo pensada em 3 semestres. Agora, no primeiro semestre, nós organizamos instrumento e a equipe de levantamento. O nosso professor, o vice-reitor, o professor Sérgio, enviou ofício a todas as unidades, pedindo indicação de pelo menos 3 membros, um docente, um técnico administrativo e um discente, para compor essa comissão de acompanhamento na sua unidade. Agora, nesse próximo mês, daremos formação para essa equipe, e depois começaremos um trabalho de sensibilização em toda a Unesp, para, no 2º semestre, iniciarmos a pesquisa em si, como eu falei inicialmente, com um levantamento com os calouros, depois a aplicação de forma eletrônica em todas as unidades e, num levantamento bibliográfico nacional e internacional, eu não encontrei nenhuma pesquisa que aponte qual é a relação entre os dados de web e dados censitários. Então, nós vamos
aplicar também presencialmente em todos os alunos de pelo menos 3 unidades, para que nós tenhamos uma comparação entre os dados vindos da web e os dados censitários, que nós já sabemos que dá uma segurança muito maior. Então, além da pesquisa de violência na Unesco, queremos trazer dados também metodológicos para guiar pesquisas futuras. E no primeiro semestre do ano que vem, consolidamos essa pesquisa, e a partir do segundo semestre nós teremos dados para poder estar desenvolvendo uma política voltada realmente para uma universidade sem violência, em que as pessoas aprendam a respeitar pessoas. Uma das coisas que eu trabalho muito com meus alunos é: vamos gostar de pessoas, independente da origem, cor de pele, sexo, gênero. Isso daí é um exercício fundamental para que tenhamos uma sociedade mais organizada, uma sociedade realmente voltada para o respeito pelo outro, e uma sociedade mais pacífica, coisa que não passamos no momento por isso. Então, assim, o ponto é esse. Estou sentindo que temos um grupo muito forte, cada um com suas características, né? Então, cada um trazendo o que sabe fazer de melhor dentro desse grupo, para que todos nós alcancemos esses objetivos. Então, agradeço o apoio que tenho recebido até o momento. O Juarez tem coordenado muito bem essas questões, e mais os colegas, alguns que eu já conhecia de bastante tempo, e outros que passei a conhecer aqui nesse trabalho. E agora, só fechando um pequeno detalhe em relação ao Santander, já é a segunda vez que eu tenho apoio, então, do Santander, porque em 2015 eu passei um mês na Espanha dentro do programa Universitários, que foi uma oportunidade também de estreitar laços com colegas que eu trabalho na Universidade Eu fiquei em Salamanca, mas depois fui a Valladolid, onde que eu também tenho trabalhamos com colegas da universidade de lá. E o Leonardo também, com as suas parcerias, é uma parceria que estamos consolidando a cada dia que passa. Então, obrigado pela atenção de todos. Agradecemos ao professor Raul por sua fala. Convidamos, neste momento, a professora doutora Cláudia Maria de Lima, ouvidora-geral da Universidade Estadual Paulista. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer a possibilidade de participar desse projeto e dizer que para a gente, na ouvidoria, para todos que fazem parte e integram a ouvidoria da universidade, é muito importante que possamos discutir e debater questões relacionadas à violência. A ouvidoria, ela acolhe todas as manifestações, né, chegam até nós todos os registros de denúncias de violência. A partir desses registros, nós pudemos compor um cenário de muitas das necessidades de políticas de intervenção, né, de ter várias políticas de intervenções que são necessárias para que a gente promova a paz, uma cultura de diversidade e de paz. Então, é nesse sentido que a ouvidoria tem contribuído, né, com o comitê de gestor do projeto, no sentido da gente pensar possibilidades de intervir neste momento tão fundamental da formação da nossa população, como disse a Daniela, né, dos nossos futuros líderes, daqueles que vão verdadeiramente constituir nossa sociedade em termos de ação. Então, pensar políticas de formas que a gente pense uma sociedade diversa, uma sociedade de prevenção, uma sociedade que respeite direitos humanos e que tenha maior equidade social. Então, a ouvidoria, ela entra, tem a intencionalidade de ajudar a pensar a partir dos dados, a partir dos relatos. A professora Daniela trouxe a questão da questão dos transgêneros, e nós temos, por exemplo, vivido muitas e muitas denúncias de transfobia dentro da universidade. Então, a partir da proposição e a partir da discussão do nome social, muitas pessoas agem como se a universidade não precisasse acolher, como se a universidade não precisasse pensar as questões sociais. E aí nós recebemos denúncias de transfobia.
Então, como pensar, a partir dos relatos de denúncias, ações que interfiram nessas possibilidades e ações que mudem verdadeiramente as relações de violência que existem entre nós, né? E que a gente seja, de verdade, uma sociedade de paz. Obrigada. Muito obrigado, professora Cláudia. Gostaríamos de convidar à tribuna, desta vez, para suas considerações finais e encerramento da solenidade, o vice-reitor da Unesp, professor Dr. Sérgio Nobre. Bom, gente, mais uma vez, agradecer a todos que apresentaram, o professor Leonardo, a professora Fernanda, a professora Daniela, o professor Raul e a professora Cláudia, né? E, em nome da universidade, agradecer a equipe, né? A equipe que está organizando, que está fazendo isso vir à tona e abrindo essa discussão para a comunidade. Né? Isso é muito importante. A discussão para a comunidade é muito mais importante do que o portal. O portal é importante, mas a discussão, essa discussão que leva as pessoas, não levar as pessoas a conversarem sobre o tema, conversarem sobre esse assunto, isso é de extrema importância para nós, tá? Porque é no tete-a-tete que a gente consegue trocar ideias, consegue mostrar o que nós somos e o que as pessoas são, e consegue conhecer o que as pessoas são. Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui, obrigado, Juarez, pela organização de tudo isso, agradecer ao Santander, na figura do professor Afrânio, e ao Carlinhos, que está por trás de todo esse projeto. Então, com isso, eu declaro encerrada essa sessão. Como é que fala aqui? Deixa eu ver, que tem que falar, tem uma coisa escrita aqui, ó. Declaro encerrado o evento do lançamento do portal Educando para a Diversidade. Muito obrigado.